aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de distribuição normal de probabilidade. O vídeo anterior, ele fala de distribuição de probabilidade. Eu já quero até colocar aqui uma coisa importante. Quando a gente fala de distribuição de probabilidade, a gente tem, então, entre aspas, duas possibilidades. A distribuição de probabilidade ele só vai servir para variáveis aleatórias, que podem ser discretas ou contínuas. Dentro das distribuições de variáveis aleatórias discretas, um exemplo que a gente usou foi a distribuição binomial. Por quê? Porque ela tem um formato, uma lógica. Hoje nós vamos falar das variáveis aleatórias contínuas com um exemplo bem específico chamado distribuição normal. A distribuição normal ela tem uma característica muito específica de por que ela é assim, tá certo? Então, a gente tem que ter isso claro para evitar confusões. Uma característica importante da distribuição normal é que os valores de média, moda, mediana, todos se coincidem. Então, os valores de tendência central são os mesmos. E, pela maneira como os resultados se agrupam, a gente percebe que a maioria dos valores está muito mais próxima da média do que fora dela. Então, assim, podem acontecer resultados discrepantes? Pode, porém, eles são uma minoria, tá certo? Isso é uma característica da distribuição normal, tá certo? No exemplo de distribuição binomial, a gente viu mais ou menos como ficaria com um caso pequeno. Quanto mais casos a gente tivesse, formariam-se gráficos diferentes de acordo com as probabilidades de sucesso e fracasso, certo? Já a distribuição normal, não. Um outro entendimento que a gente tem que ter é a respeito de como que esses gráficos, aqui embaixo que eu acabei de colocar, significam. Obviamente, o primeiro é de variável discreta, o segundo é de variável contínua, certo? Então, aqui, observem que a gente tem um histograma, né? E aqui a gente tem o que nós vamos chamar de curva normal. O histograma, tá vendo? É que esse gráfico de barrinhas aqui, que a gente viu no vídeo anterior, é fácil de ver, que eu falei lá quando a gente fez as barrinhas, vocês lembram que eu mexi para que elas grudassem umas nas outras, né? Por quê? O histograma ele dá a noção de continuidade, porém, são variáveis discretas. Então, aqui é a probabilidade da variável 0, aqui é a probabilidade da variável 1, da variável 2, da variável 3 e assim por diante. Então, eu acho que com o desenho do histograma dá para entender por que é discreto. É discreto porque você tem a barrinha da probabilidade de cada variável muito bem definida. Então, se eu quero saber a probabilidade de uma variável, basta eu olhar ali pelo eixo vertical aqui, ó. É só pontilhar aqui e eu tenho exatamente a probabilidade de cada coluna. Então, se eu quero saber, por exemplo, a probabilidade de 4, eu olho a coluna 4, a altura que ela está, né? E venho aqui e vejo 0, quanto que é a probabilidade. Já na curva normal, o que que muda? Na curva normal, eu não preciso olhar necessariamente 1 ou 2. Eu posso olhar aqui 1,7, por exemplo, ou 1,5 que está fácil. Eu posso olhar o 3, qualquer coisinha que está aqui, 3,2. Eu posso ter a probabilidade dessa variável sozinha. Ou eu posso ter também a área abaixo da curva, tipo de 0 até 1,5. Qual que é a probabilidade disso aqui acontecer? Então, eu vou trabalhar não só com uma barrinha, eu vou trabalhar com uma curva inteira. Certo, pessoal? Eu consigo pegar não os valores inteiros apenas, eu posso pegar também os valores decimais. Por isso que isso aqui é chamado de uma curva de variáveis contínuas. Por quê? Porque eu não preciso pegar barrinha por barrinha, eu posso pegar um intervalo qualquer, ok? Então, dito isso, vamos falar mais agora a respeito do nosso estudo de hoje, que é específico de distribuição normal, tá bom? Distribuição normal de probabilidade traz a seguinte definição.
Uma distribuição normal é uma distribuição de probabilidade contínua para uma variável aleatória x, cujo gráfico é chamado de curva normal, satisfazendo as propriedades listadas a seguir. Então, olha só como é que é aquilo que eu acabei de falar, olha. Uma distribuição de probabilidade contínua. Então, isso aqui só vai valer para variável contínua, tá certo? Cujo gráfico é chamado de curva normal, satisfazendo as propriedades listadas a seguir. Então vamos seguir aqui, ó. Média, mediana e moda são iguais. Isso aqui é muito importante. É muito importante porque quando a gente faz esses exercícios de variável discreta, a gente vê que é muito mais fácil média, mediana e moda darem diferentes do que média, mediana e moda darem iguais, né? Então, tem que ficar atento nesses detalhes. Uma curva normal tem forma de sino e é simétrica em torno da média. Esse eixo aqui é a média, né? Se esse aqui é a média, tudo que acontece à esquerda da média acontece simetricamente à direita da média, beleza? A área total sobre a curva normal é igual a 1. Gente, isso aqui nós vimos no vídeo passado. Por que a área sobre a curva tem que ser igual a 1? A soma de todas as probabilidades é 1, certo, pessoal? Olha só como é que as coisas se amarram. A gente está falando que é uma distribuição de probabilidade. Se é uma distribuição de probabilidade, ela tem que ter a soma de tudo. A soma de tudo, por ser probabilidade, é 1. Por quê? Porque a gente está trabalhando em números reais, igual eu falei na aula passada. Aqui, aí que eu nunca vou trabalhar em porcentagem, porque eu estou dentro de um gráfico, certo? Então, é somente em números reais, tá? Então, a probabilidade é no máximo 1. É a probabilidade individual, né? E a soma de todas é exatamente 1. Seguindo aqui, propriedade 4. À medida que a curva normal se distancia da média, ela se aproxima do eixo x, mas sem tocá-lo. Tá vendo? Aqui, olha, nunca toca o eixo nem de um lado, nem do outro. Entre média menos desvio padrão e média mais desvio padrão, no centro da curva, o gráfico tem curva, concavidade para baixo. E o gráfico tem concavidade para cima, à esquerda e à direita, né, desses pedaços. Os pontos nos quais o gráfico muda de orientação de concavidade são chamados de pontos de inflexão. Pessoal, isso aqui, olha, talvez quem estudou cálculo teria uma noção maior sobre isso, porque se vê isso lá em cálculo 1. A concavidade é a maneira como a curva está feita, né? Olha só, aqui ela está virada para baixo, olha. Tá vendo? E aqui, ó, esse pedacinho que tá vendo? Ó, tanto a direita quanto a esquerda. Côncavo para cima. Observem que aqui eu faço um movimento que aqui tá para cima, olha, o U aqui, ó, se eu fosse continuar, olha, daria um U para cima, tá vendo? Não que a curva faça isso, é só para vocês entenderem o que seria o para cima. A parte central tá côncava para baixo e os extremos estão côncavos para cima, beleza? Eu acho que vale tomar uma atenção aqui com relação à notação. Vamos lembrar aqui que agora, como a gente está tratando de dados populacionais, a notação mudou. A média, pessoal, agora é o símbolo Mi, ou U, né, do jeito. E o desvio padrão agora é representado pela letra sigma. É um O com um chapéu. Temos que tomar muito cuidado com a notação? Temos. Por quê? Porque a letra grega não é letra do alfabeto tradicional, tá? Então, quando a gente vai fazer umas letras que não são a letra tradicional, a gente tem que ficar atento para ela ficar parecida com a letra certa. Porque essas letras aqui, elas, se escritas de qualquer maneira, você pode muito bem achar que isso aqui é um U e que isso aqui é um O. E não é, tá? Isso aqui é um Mi, isso aqui é um sigma. Mas vamos desenhar, fazer a letra direitinho, tá? Então, são dados populacionais. Por isso que a gente não usa mais o X barra e por isso que a gente não usa mais o S. Agora, observa, o S do desvio padrão é o S de sigma. Olha que legal, tá? Então, faz favor de prestar atenção na notação para não errar coisa boa. Seguindo, agora nós vamos falar de um negócio chamado função densidade, probabilidade. O que acontece? Como isso é uma curva, toda curva, quando eu estou num gráfico, ela é uma função, tá certo? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Toda curva em um gráfico é uma função e possui uma lei, né? Uma fórmula, vamos dizer. E aí, qual é a lei dessa função densidade probabilidade que me dá uma curva de... A fórmula, a função é essa aqui, 1 sobre desvio padrão vezes 2, isso aqui vezes 1e elevado à divisão. Em cima é menos x menos média ao quadrado. Embaixo, 2 vezes o desvio padrão ao quadrado. Agora, a gente tem que entender o seguinte, dá para assustar. Eu concordo que assustar, fiquem
tranquilos, porque eu entendo tanto que dá para. Agora, lembrem-se que aqui a gente tem duas coisas que parece que só tem letra nesse negócio, mas na verdade, o π e o e são constantes. Atenção, o π, a função possui duas constantes. Por que chama de constante? É porque independente de onde que você vê isso escrito, tem um valor definido, tá? Lembra que o π é aproximadamente 3,14, né? E esse aqui é o e. É um número de Euler, é um número muito bonitinho, que é 2,700. E sem aproximação, tá, pessoal? Então, acho que eu vou até trocar esse sinal de igual aqui por um sinal de aproximação. Isso é aproximadamente, e aqui também, aproximadamente. Por que aproximadamente? Quando a gente vai fazer as contas, nós somos obrigados a truncar o número, porque ele é infinito. Todos os dois números são números irracionais, tá? Tem infinitas casas decimais que não se repetem. Eu acho que até para questão de estética, para evitar confusão, eu vou colocar o E primeiro e colocar o π depois. Chatice de professora que está construindo arquivo aqui. Só para vocês entenderem que o E, tá vendo? Até na hora de escrever isso em fórmula, gente, prestem atenção. Esse E aqui, ele tem que ser um pouquinho diferente, para ele não confundir com a letra E minúscula, tá? Além disso, é necessário conhecer a média populacional e o desvio padrão populacional. Então, são eles que dão uma diferença no formato da curva, tá certo? O formato, não que o formato é o mesmo, mas para mudar as proporções da curva, vamos dizer assim. Tem hora que ela pode ser mais esticada, tem hora que ela pode ser mais achatada, tá? Então, lembrando aqui, qual que é a média populacional? É o Mi. E qual que é o desvio padrão populacional? É o Sig, duas letrinhas aqui. E a variável propriamente dita é o X. Mas onde é que tem X nesse negócio? O X, coitadinho. Olha como é que a coisa é. O X tá aqui, ó. É a única variável, no final das contas, é aqui, tá? Então, eu vou ter conhecidos no exercício padrão. Eu vou usar ele, tá vendo? E vou ter conhecido, vou colocar ele aqui, ó. E vou ter conhecido a média também. Então, no final das contas, eu troco. Eu não, né? Porque a gente não vai fazer essa conta na mão. O computador troca o E por esse valor aqui. E troca o π por esse valor aqui, né? Ele troca os desvios padrões e a média pelo valor que tem que trocar. Faz assim só para não ficar com os valores para substituir. O próprio computador faz essa conta e vai me dar o gráfico, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como esse gráfico fica no GeoGebra, tá? Gente, esse aqui é só uma parte da área do GeoGebra, tá? Eu não consigo filmar ele. Mas ele é um aplicativo matemático maravilhoso para quem quer estudar. Porque se você está com alguma dúvida, basta chegar na internet mesmo, digitar GeoGebra Online. Você consegue abrir isso aqui no seu navegador, você não precisa baixar nada, tá? E você consegue fazer alguns gráficos, algumas formas, e pode te ajudar a compreender o que está acontecendo de uma maneira muito mais fácil. Eu estou aqui digitando, então vai aparecendo as coisas à medida que eu digito, tá? Olha só, gente, nós temos a impressão que a coisa encostou no eixo, mas não. Quando a gente dá um zoom, a gente começa a ver que essa parte aqui vai despregando, olha. Aos pouquinhos que a gente vai ampliando, ó, tá vendo? Antes o 5.6 parecia que estava grudado, tá vendo? A gente dá o zoom e vê que o 5.6 não tá grudado mais. Aí dá mais 2 zoom, aí o 5.7 já não tá grudado mais. Aí, olha, mais um zoom, 5.75 não tá grudado mais, tá vendo? Então, assim, claro que é necessário dar aquele zoom danadão, tá vendo? Agora o 5.8 já despregou. Mas o meu objetivo aqui é só para vocês entenderem, assim, que quando a gente vê de longe, parece que tá junto, mas na verdade não tá não, tá? Porque tem que seguir aquela propriedade que falou que a função nunca encosta no eixo X. E nunca encosta mesmo. A gente fica com essa impressão, mas não, tá? Eu queria trocar essa cor, pera lá. Aqui, ó, eu vou trocar a cor para uma cor mais vermelhinha, certo? Agora, eu vou pegar a mesma ideia e vou fazer um outro gráfico, trocando os valores do desvio padrão apenas, tá? Olha só como é que o desvio padrão, ele tem a capacidade, sozinho, de mudar a estrutura do exercício, né? Mas ele vai mexer com o meu pico, ele vai mexer com a amplitude da minha curva, tá vendo? Eu vou fazer mais um exemplo com desvio padrão maior agora. Eu vou fazer com desvio padrão 0,5 para vocês perceberem o que acontece. Então, eu estou mantendo fixa a média para poder vocês terem uma noção do que acontece com o poder de um desvio padrão. Olha aqui, essa nova curva que apareceu aqui, ó, vou colocar outra cor para ficar mais bonito pro povo. Essa curva verde aqui, olha, ela
foi com uma amplitude maior, tá vendo? Então, por que que aconteceu isso? Porque a gente teve um desvio padrão maior. Então, quando a gente faz aquele exercício lá de perguntar qual das 3 amostras é mais homogênea, eu acho que aqui ficou muito claro para vocês, olha. A gente sempre fala que quem tem menor desvio padrão é quem é mais homogêneo, né? Considerando que vai ter a mesma média. Caso as médias sejam diferentes, a gente tem que analisar o coeficiente de variação, tá? Mas aqui no caso, todas as 3 têm a mesma média. Então, como é que eu sei? Por que aqui fica mais claro do que nunca? Olha, a curva azul, os valores são todos muito mais próximos. Eles são muito mais homogêneos, tá vendo? Do que a curva verde. E isso quem mudou foi apenas o desvio padrão, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu. Olha, eu peguei a fórmula. Eu vou até pegar a fórmula aqui também de novo. E aqui, o GeoGebra fez para mim, então, 3 gráficos. Todos com a mesma média, tá? Não sei se aqui tá dando para ler, mas é x menos 1. Ó. Em cima tá? Aqui embaixo tá 2 quadrado. Aqui tá 2, 1 ao quadrado. Aqui tá 2 vezes 0,5 ao quadrado. Então, olha só que bacana. A gente teve aqui as 3 curvas e... como elas têm a mesma média, elas estão todas centralizadas aqui, olha, na reta da média. Observa que a média aqui, eu falei que a média é 5, olha, esse 5 da média tá aqui, ó. Todo mundo centralizado em relação à média, tá vendo? Que bonito. E aí, a gente conseguiu, então, todo mundo aqui centralizado em relação à média, todos eles são gráficos simétricos, todos eles com área abaixo da curva igual a 1, tudo bonitinho. O que diferenciou os 3 foi o desvio padrão, e aqui facilita visualizar que o mais homogêneo é quem tem o menor desvio padrão. Né? Então, quando a gente estava fazendo isso, às vezes, só por conta, não era tão fácil de enxergar, como eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar agora, porque ficou muito bonito, né? Todo mundo bonitinho. Ainda sobre função de densidade de probabilidade, tem esse desenho aqui que é possível encontrar em muitos livros. Do jeito que as são organizadas, a gente pode pensar, em vez de valores por valores, a gente pode pensar em desvio padrão por desvio padrão, tá? Então, quando tá contando 1, 2 e 3 aqui, ele tá contando assim, 1 desvio padrão para cá, 2 desvio padrão para cá, 3 desvio padrão para cá. Entendeu? Menos 1 desvio padrão para cá, menos 2 desvio padrão para lá, menos 3 desvio padrão para lá. Ele tá pensando em desvio padrão, tá? Então, vocês lembram que a gente fala de margem de erro, né? Aqui a gente consegue ter uma noção muito boa. Se aqui é a minha média, essa aqui é a minha linha média. Se eu tenho um desvio padrão para mais e um desvio padrão para menos, nesse intervalo, eu vou ter 68,3% dos casos. Eu achei isso muito interessante porque isso ajuda a gente a entender que o desvio padrão ali, ele não vai ter só um para mais e um para menos, ele não vai me abarcar toda a minha amostra, tá certo? Agora, com 3 desvios padrões para a esquerda ou para a direita, né? Para mais ou para menos, eu consigo 99,7% do caso. Com 3 para mais ou para menos. Parece que isso é bobeira, mas olha a grandiosidade. Se eu pego meu desvio padrão, somo 3 ou tiro 3, eu vou ter 99% de chance da minha amostra, tá? Agora, por que eu nunca posso falar 100%? Porque eu sempre posso ter casos discrepantes. Exemplo, gravidez. Eu vou falar de gravidez porque eu ganhei menino tem pouco tempo e eu estudei muito sobre isso na gestação. A média é dos bebês nascerem com idade gestacional de 40 semanas. Pode ter um erro para mais ou para menos. O ideal é que todos os bebês nasçam de 37 semanas para frente. Mas acontece de ter uns casos muito muito extremos, né? Pode ter casos de bebê nascer com 24 semanas e sobreviver, tá? Agora, passar de 42 semanas não é tão apto não, porque o pessoal induz o parto ou faz uma cesariana. Mas principalmente para bebês que nascem antes da hora, não é muito comum de acontecer, porém é possível, tá? E aí tem essa probabilidade aqui para falar assim, olha, existem bebês que nascem antes do tempo mesmo. Então, é isso, tipo, um exemplo de estudos que realmente existe, tá? Porém, determiná-las em gráfico não é uma função fácil, tanto que a gente usa realmente
aplicativo para fazer. A gente nunca vai pedir para vocês fazerem isso à mão, né? Quando a gente vai fazer isso num exercício à mão, geralmente a gente desenha assim, sem preocupar com eixo, tá vendo? Aqui a gente preocupou com eixo, quadrante, sei que lá. A gente vai fazer ela mais rascunhado mesmo, né? A gente faz um esboço que fala. Porém, esse esboço, ele serve para a gente poder entender o que está acontecendo com uma grande satisfação, vamos ficar, né? Deseitamente. E a gente tem esses dados aqui já provados, que com um desvio para mais ou para menos, eu já tenho 68% dos casos, ou seja, não é só a maioria, né? É discrepante, tipo, a quase totalidade dos casos. Se eu tenho 2 desvios padrões para mais ou para menos, eu já tenho muitos casos, realmente quase a totalidade, que eu tenho 95,4% dos casos. Agora, se eu tenho 3 desvios padrões para mais ou para menos, eu tenho praticamente todos os casos que podem existir. Por que não se coloca 100%? Porque existem casos discrepantes. Esse raríssimo, ele entra aqui, tá vendo? Dentro da estatística, o raríssimo, ele existe. Só que ele entra na proporção que lhe compete. Apesar de ser o caso que vai chamar atenção, é onde vai ter estudos a respeito, ele vai ganhar holofote, né? Mas, estatisticamente, ele é discrepante. Ele não é o caso que vai ser considerado padrão, tá bom? Quando a gente estava aqui tratando esse exercício, ficou claro que todos os 3 casos trazem a mesma curva, porém, cada curva tem suas próprias características de amplitude, né? A largura dela, o ponto máximo, né? Tudo isso aí são características que envolvem aí a média e o desvio padrão. A questão é que, no ponto de vista estatístico, se eu faço sempre desse jeito, eu teria o trabalho de ter que plotar cada gráfico. E plotar cada gráfico ia me dar o trabalho de pensar tudo isso aqui somente com software. E vocês têm que lembrar que o software é uma coisa muito mais nova do que a ciência estatística. Então, pessoal, antes de ter toda essa ferramenta, eles tiveram um trabalhão para fazer uma coisa que salva a nossa vida, que é para tentar normalizar a curva normal. Como assim? Aliás, padronizar a curva normal. Então, vamos falar de curva normal padrão. Nós queremos falar de uma curva normal padrão. Qual que é o nosso objetivo? Transformar todas as curvas em uma única curva, independente dos valores de média e de desvio padrão, certo? Para isso, tem um negócio chamado Score Z. Score Z, ele vai indicar para a gente, ele indica o número de desvio padrão em que um valor se encontra da média. Em outras palavras, ele faz tipo uma conversão. Se a minha média for sempre um valor determinado, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, o Score Z ele vai conseguir transformar todo mundo em algo próximo dessa média, independente de quem seja a média e o desvio padrão, certo? Para isso, eu vou ter uma fórmula que me ajuda a fazer isso com os meus valores x. Quem são os meus valores x? É a variável aleatória que eu tenho a respeito, certo? Por exemplo, no caso que eu estava falando da gestação, o meu x pode ser a idade gestacional dos bebês que nascem de parto normal. O bebê nasce com quantas semanas? Com quantos dias de gestação? Não é que é mais fácil pensar? Com quantos dias de gestação o bebê nasceu? Então, eu quero transformar esses dias de gestação num valor mais prático, para eu poder fazer essa conta, usando os dados que já existem. Porque aí eu consigo trabalhar de uma maneira muito mais eficiente no que se refere a não ter que fazer um estudo completaço para poder fazer um tabelão, entendeu? Ou para não ter que usar necessariamente software para me resolver meu problema. Então, esse Score Z, ele é muito massa. Então, a gente vai falar agora sobre como transformar um valor X em Score Z. O que a gente tem que fazer é o seguinte, apenas seguir essa Z igual. Em cima, eu faço o valor que eu quero, menos a média. E embaixo, eu divido pelo desvio padrão. Em fórmula, eu estou falando o quê? X menos mi dividido pelo desvio padrão. Com isso, quer dizer, eu tenho o X, eu tenho meu desvio padrão, eu tenho minha média, eu jogo aqui e eu vou conseguir achar um valor desse Score Z.
beleza? E aí, tem uma tabela no final do livro, todo livro tem, na internet a gente também acha, que já tem as probabilidades para cada score Z. Vocês não estão entendendo tanto que isso aqui é maravilhoso. Só trocando o título aqui, gente, o certo não é falação normal padrão, tá? Ainda dentro de distribuição normal padrão, acho que agora fica bom a gente colocar aqui a definição do que é, tá? Pra gente poder trabalhar com mais certeza do que a gente tá falando. Então, vamos voltar naquilo que eu falei. O objetivo da distribuição normal padrão é fazer com que distribuições que são todas diferentes se aproximem de uma única curva que fica mais homogênea, que para todos os casos que eu tiver, eu posso estudar sempre por essa curva. Então, com o auxílio dessa fórmula aqui, fazendo isso para vários estudos, eles conseguiram chegar nessa situação. Quando eu faço isso, é como se eu tivesse, então, uma distribuição com média zero e desvio padrão igual a 1. Olha que bacana. Média zero e desvio padrão. Por isso que nessa imagem anterior aqui, ó, tá colocando 1, 2, 3, tá vendo? Menos 1, menos 2, menos 3. Mas eu coloquei em desvios padrões porque eu ainda não tinha falado. Mas por isso é que tá 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Porque agora eu tô pensando, eu peguei o meu problema, que era qualquer um desses, apliquei essa fórmula e para todos eles eu vou chegar nessa mesma curva. Olha que bacana. A área acumulada, agora as propriedades. A área acumulada é próxima de zero para score Z próximos a Z igual a menos 3,49. Onde é que está menos 3,49? Está aqui, ó, no pedacinho do finalzinho daqui do rabinho, tá? É quase zero aqui e quase 1 aqui. Quase zero aqui, por quê? Porque eu vou contar a minha área crescendo. A área acumulada aumenta e conforme os scores Z aumentam. A área acumulada para Z igual a zero é 0,5 redondinho, meio. Por quê? Porque, eu vou até tentar entender por aqui mesmo. Se aqui é no zero e é simétrico, essa área aqui, ó, tudo antes de zero é meio, apenas isso. E aí, quando eu vou chegar perto do 3,49, que eu pego o lado de cá, ó, aí eu pego a outra metade, então eu tô chegando próximo a 1. Porque sem esse pedacinho aqui, eu chego próximo a 1. Nunca exatamente 1, porque aqui, ó, eu não peguei, tá certo? Então, 99,99, mas nunca 1, tá? Para eu ter que a área igual a 1, eu tenho que calcular a área de menos infinito, porque eu tenho para cá os valores discrepantes, a mais infinito, que eu tenho os valores discrepantes para cá. Por menores que sejam, às vezes eles acontecem. Inclusive, eu tenho uma estudante do curso de extração que fez uma pesquisa sobre uma atividade que eu pedi e aconteceu exatamente isso com ela. A gente não está mexendo de curva normal lá não, tá? Mas ela fez uma pesquisa perguntando quantas compras online a pessoa fez ao longo do ano passado. Aí todo mundo respondendo 10, 12, 15, uma quantidade razoável, e de repente alguém foi lá e respondeu 80, né? Então, assim, qual que é a probabilidade de você fazer 80 compras? Dentro da situação dela, é algo muito próximo de zero, porque só tem uma pessoa dentro do universo todo que ela pesquisou que falou 80. O resto todo ficou até abaixo de 20. Então, o que é isso? Isso para ela é quase o infinito. Então, tomem cuidado para falar assim, ah, não tem caso. Tem, só que ele é discrepante. Então, caso discrepante, a gente trata separado, tá? Seguindo aqui a nossa vida. Seguindo a nossa vida, a gente tem que entender o seguinte. Eles tiveram o trabalho de calcular a probabilidade acumulada, cada valor de menos 3,49 até mais 3,49, certo? Então, é preciso pensar o trabalhão que deu. Então, para isso, foi gerada uma tabela. Essas tabelas, elas são grandes, essa tabela Z, porque ela tem que ter todos os valores possíveis de menos 3,49 até 3,49. E isso, a gente não vai só com valores inteiros, a gente vai com os decimais, com duas casas. Eu pensei em colocar aqui uma imagem, porém, a imagem não fica bacana, porque a tabela ela é realmente grande e aqui na imagem ela não fica boa inteira, tá? Então, quando eu tiver que fazer algum exemplo, eu vou pegar só partes da tabela. Então, eu quero mostrar para vocês a tabela certa por inteiro, para vocês entenderem como que funciona o procedimento dela. Olhem só, ela tá no livro que a gente usa, do Farber e Larsen, ela é a tabela B4, tá?
Olha como é que ela funciona. Ela está mostrando para a gente aqui em cima que ela é a parte da área, tá vendo? À medida que o Z cresce, eu vou trazendo essa área azul, aumentando até o total. Aqui, eu tô indo de décimo em décimo, olha, menos 3,4, menos 3,3, menos 3,2, menos 3,1, até, né, ir para o outro valor. Agora, o centésimo, que é a segunda casa decimal, eu tenho aqui em cada coluna, tá vendo? Então, se eu quero, por exemplo, menos 2,16, eu venho até no menos 2,1 e vou andar até o 6. Então, olha só, menos 2,16, tá vendo? Eu tenho que andar até aqui, olha. Esse último que está grifado aqui, ele está na coluna do 0,06, tá vendo? Então, menos 2,16. A probabilidade acumulada de um Z menos 2,16 é esse valor aqui. Então, na verdade, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu só preciso olhar a tabela. É só aprender a olhar a tabela que dá tudo certo. Agora, olha que bacana. A tabela, ela realmente ela vem aqui, olha, até o zero, tá vendo? Então, tem a parte negativa da tabela. E eu tenho também, cá, o meu Z já tá maior, tá vendo? A parte positiva da tabela. Observa que legal que fica, olha, quando eu tenho no zero por valores menores que zero, então menos 0,01, 0,2, 0,3 até, né? E quando eu chego em 0,0, quando eu chego em 0,0, que é aqui, olha, dá exatamente 0,5. Por quê? Porque é a metade do caminho. A partir daqui que eu tenho valores positivos, tá vendo? Segue a mesma história. Agora, só para ver aqui, então observem que o 2,16 dá outro valor totalmente diferente, o positivo do negativo, olha. 2,16 deu 0,9846. Tá vendo? Então, fiquem muito atentos com isso. Se é a parte positiva, se é a parte negativa, tudo direitinho. Tá certo? Então, eu não vou pôr isso aqui no slide, porque realmente não fica legal. Tem essa parte aqui que são os valores críticos de confiança. Significa assim, quando eu chego num ZC, quer dizer, qual a confiança que eu quero, se eu pego um Z de 1,28, eu tenho 80% de confiança. Quer dizer o quê? Aquilo que a gente falou. Se eu pego o Z 1,28, entre ele positivo e ele negativo, eu tenho 80% dos valores que me interessam. Se eu pego um Z de 1,645, meu nível de confiança é de 90%, tá? Quer dizer, aquela margem de erro, né, que a gente quer ter certeza que está tudo certinho e tal, quanto maior for meu Z, maior é a abrangência da minha amostra, né, da minha população. Fiquem atentos ao negócio, né? Obviamente, o Z está dentro desse valor, de menos 3,49 a 3,49, tá? Então, beleza. Então, vamos lá fazer esse exemplo rapidão. Encontre a área acumulada que corresponde a um score Z de menos de 1,15. Gente, aqui não tem muito segredo, tá? Quando fala assim, basta pegar a tabela e olhar o 1,15 igual eu ensinei para vocês. Vou pegar aqui a imagem para poder ficar fácil de entender, tá? Aqui, meio que o livro já me adianta o serviço, porque ele pegou a tabela e deu uma resumida nela, de forma que ficou fácil. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um pedaço da tabela Z, tá? Eu mostrei ela todas para vocês, eu acho que fica claro que isso aqui é um pedaço. O que é que a gente faz? Primeiro passo é achar na coluna, aliás, nas linhas, sei lá. Primeiro passo é achar 1,1. Tá? Primeiro passo, a gente sempre acha que é a parte inteira com a primeira casa decimal. Então, primeiro passo é certo. O segundo passo é achar a casa das centésimos, né? A segunda casa desse segundo passo. E aí, pessoal, a gente faz o quê? A gente faz um cruzamento aqui, ó, na linha do 1,1, na coluna do 0,05, onde elas se encontram, tá aqui o meu resultado, né? 0,8749. Então, como é que eu respondo isso? Respondo em português mesmo, tá? Só fala que a área acumulada é... Então, é só isso, gente. Olha, o primeiro passo, né, com a primeira casa decimal. O segundo passo a gente acha na segunda casa decimal. E aí, a gente faz esse cruzamento de informações para poder obter qual é a nossa área abaixo, tá? A nossa área acumulada, tá? Agora vamos fazer a questão 2. Encontre a área acumulada que corresponde ao score Z de menos 0,24. Então, score Z de menos 0,24. O processo é muito parecido, tá? Só que agora, como é negativo, a gente tem que olhar na parte negativa da tabela. A gente vai achar primeiro menos 0,2, depois a gente vai andar até na coluna do 0,04. Por quê? Primeiro a gente olha a primeira casa decimal,
Depois a gente olha a segunda casa decimal. Onde eles se encontram é a minha resposta. Então, é só isso. Resposta. A área, deixa eu pôr isso para cá, acumulada é igual a 0,40. Então, é apenas olhar a tabela, tá? Não tem um segredo nessa parte daqui. A área acumulada é muito fácil de fazer. Por quê? É somente já pensar que o próprio Score Z já te deu aonde que está colorido. Fica assim, ó. Esses casos aqui ficam fáceis porque o método como a coisa já foi feita não me dá trabalho nenhum. A área que eu tenho é a área acumulada até chegar naquele valor. Agora, a gente tem duas opções onde a gente teria que trabalhar com esses dados. Que é se eu peço a área à direita desse valor, tá certo? E a área entre dois valores. Então, é isso que nós vamos ver aqui agora, tá? Tá, olha só. Quando pede assim, encontra a área acumulada à direita, que corresponde a um score Z de 1, não quero mais essa área bonitinha que está de azul aqui do exercício. Eu quero que vocês percebam a diferença, como que fica esse desenho comparado com esse anterior. Eu vou pôr ele para cima, porque depois eu vou apagar esse, vai sobrar só o de cá, tá? Para não tá. Observem o seguinte, enquanto nesse aqui eu estou marcando a área à esquerda, nesse aqui, né, 1,15 a gente vai supor, porque a gente não tem, né, é somente um bolso. Então, meu 1,15 tá aqui. Eu vou supor o quê? Que eu vou colorir a área depois. É essa área aqui que vai ser colorida. Região aqui. Se a área total é 1, é isso que a gente tem que pensar. A área total é 1. Essa aqui era 0,8749. Então, a área à direita é 1 menos 0,874. Só isso. Então, eu vou inclusive deletar aqui. E aí, então, qual é a nossa área acumulada? A essa altura vocês já devem ter calculado aí com a calculadora, que está como científica, mas eu já posso voltar para padronizar. É 1 menos 0,874. 0,12. Essa, então, é a minha área acumulada. 0,2, certo? A mesma coisa embaixo. Então, eu vou pegar até essa imagem aqui, vou copiar e vou mexer nela de novo. Peraí, seguindo um baile. Menos 0,24 da esquerda de 0. Só que eu quero colorir a região à direita dele. Então, eu vou colorir para cá, ó. A pergunta vai ser justamente essa. Qual que é a probabilidade de ser maior? Quando a gente fala maior que, qualquer maior serve. Então, por isso que essa região aqui, ó, todinha. Então, o raciocínio é o mesmo. É só calcular 1 menos, certo? Esses valores. Então, vamos lá. A área acumulada é igual a 1 menos esse valor aqui, 0,4052. Só jogar na calculadora. 1 menos 0,4052 é 0,5948. É isso. Além disso, tem um outro exemplo ainda que é muito bacana da gente usar, tá? Então, ó, primeiro, a gente falou de casos onde a gente está vendo sempre à esquerda, que são por valores menores, é só olhar, tá bem? Depois à direita, que são eventos complementares, então a gente precisa de fazer a subtração de 1, né? 1 menos aquilo ali. E agora nós vamos fazer o terceiro caso, que é quando eu estou entre dois valores. Então vamos fazer esse aqui, ó. Encontra a área acumulada entre os scores Z de menos 0,24 e 1,15. Processo é aquele. Localiza todo o zero, tá no meio. O menos 0,24, 0. 1,15 tá depois de 0. E vamos entender que a gente quer uma área. E é essa área aqui, ó. É a área entre esses scores. É essa área que eu quero nada antes, nem nada depois. É essa área aqui somente. E aí a saída, gente, é mais fácil do que parece. Quando a gente pensa que quando a gente anda com o nosso score Z, ele pega toda a área antes, a área do 1,15, ela inicialmente, ela tinha que ter esse pedacinho aqui amarelo também, certo? Ela tinha que ter esse pedacinho amarelo também. Porém, na hora que a gente está colocando aqui para descontar essa parte do 0,24, essa parte aqui vai embora. E essa parte aqui coincide com o Z do 0,24. Então, isso aqui é para subtrair. E essa aqui é a parte que vai ficar, certo? Então, é o Z 1,15 menos o Z menos 0,4. O Z de 1,15 a gente tem aqui na tabela, 0,8749. Menos o outro Z, que é 0,4052. Então, para calcular essa área entre os scores, é só subtrair. Vamos fazer essa conta aqui? 0,8749 menos 0,4052. Dá 0,4697. Então, olha como é que isso é muito fácil, né? Agora, isso aqui foram exemplos onde a gente simplesmente usou o Z.
Agora a gente tem que ter exemplos onde a gente vai achar achar o Z e ir para a tabela, tá certo? Porque esse aqui foi muito tranquilo no sentido de eu já tinha o Z, só consultei a tabela. Agora eu vou ter os valores para chegar no Z, tá certo? E aí consultar a tabela. Então vamos devagarzinho que vai dar tudo certo. Olha esse exercício. Uma pesquisa indica que pessoas mantêm seus telefones celulares em média 1 ano e meio antes de comprar um novo. O desvio padrão é de 0,25 anos. Um usuário de telefone celular é selecionado aleatoriamente. Calcule a probabilidade de que o usuário manterá seu telefone atual por menos de 1 ano antes de comprar um novo. Considere que as durações de tempo que as pessoas mantêm seus telefones são normalmente distribuídas e representadas pela variável x. Então, vamos entender o seguinte. Eu preciso identificar aqui qual é a minha média, qual é o meu desvio padrão para poder fazer minhas contas, certo? Qual que é a minha média? Tá aqui, ó. Isso indica que elas em média 1 ano e meio. Desvio padrão 0,25, tá vendo? Então, esses são os valores que a gente precisa ter para trabalhar. Então, média ano, né? O desvio padrão é de quanto? É de 0,25 ano, tá? E aí, probabilidade, tá vendo? Manterá seu telefone atual por menos de 1 ano. Então, o nosso X é 1, tá certo? O nosso valor X aqui é 1. Por que é importante saber isso? Porque agora, para achar o nosso Z, que tem fórmula, qual que é a fórmula? X menos média dividido pelo desvio padrão. A gente vai fazer o quê? X, 1, menos a média, 1,15. 1,5, tá certo? Dividido por 0,25. A conta aqui vai ficar menos 0,5 dividido por 0,25. Calcula aí. 0,5 dividido por 0,25 dá 2. Então, o resultado aqui, gente, é menos 2, tá? Então, vamos lá na tabela pegar. Vou pegar a tabela pra gente. É bom observar que o Z é negativo porque o meu X ele é menor que a média. Então, obviamente, ele vai ser negativo. Primeira coisa, a gente olha aqui, menos 2,0, tá vendo? Depois a gente procura aqui em cima, ó, a casa decimal 00. Por quê? Porque a divisão deu exata, pessoal. Se a divisão deu exata, não tem o que fazer. E aí, fazendo esse tracejado aqui, a nossa resposta é essa aqui, ó, 0,0228. Somente isso. Não precisa caçar mais confusão nenhuma. Por que não precisa caçar mais confusão nenhuma? Porque eu sei que é até 1 ano. Então, menos de 1 ano. É só olhar a tabela. Gente, vamos escrever as coisas da maneira correta. Então, a probabilidade do meu Z ser menor que menos 2, tá certo? É assim que a gente escreve. É 0,0228. Se a gente passar para decimal, a gente vai ter interpretação, né? Que é 2,28% de chance da pessoa ficar menos de 1 ano com seu telefone novo, tá certo? Então, só recapitular esse exercício aqui com os latidos de Juan ao fim. A gente tem a média, o desvio padrão e o X dados no enunciado da questão. Basta usar a fórmula do Z para a gente poder transformar o nosso X dentro da curva padrão, igual eu falei, que é o que a gente faz. Feito isso, basta consultar a tabela e a gente já tem a probabilidade feita. Acabou a questão. Agora, gente, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos encontrar um score dada uma probabilidade da tabela. Encontrando um score Z dada a área, certo? Nada mais é do que fazer o caminho inverso. Então, vamos fazer o caminho inverso do que fizemos até então. Então, o primeiro passo é localizar a área entre os valores do meio da tabela. Depois que a gente faz isso, localizar na linha o valor inteiro com a primeira casa decimal e na coluna o valor inteiro com a segunda casa decimal. Então, é fazer o contrário do que nós fizemos antes. Antes, a gente primeiro procurava a linha com a primeira casa decimal e depois a gente passava a procurar na coluna a segunda casa decimal e depois a gente cruzava esses valores e encontrava a área. Então, agora nós vamos fazer o caminho reverso, certo? E também, dado isso, uma vez que temos score Z, a gente também tiver a média e o desvio padrão. Então, uma vez que tivermos o score Z, a média e o desvio padrão, é possível determinar o valor de X que possui ou que corresponde à probabilidade informada no exercício. Como que a gente faz isso? A gente não tinha a fórmula Z é igual X menos média dividido por desvio padrão? Se a gente faz uma multiplicação aqui
isola o x, a gente vai chegar na seguinte forma: x é igual a média mais o z vezes o desvio padrão. Então, nós vamos fazer isso agora, tá? Nós vamos fazer esse exemplo para poder finalizar a aula de hoje. É o que falta para a gente finalizar esse conteúdo. Então, vamos lá para os exemplos. Então, vamos lá. Determine o score Z que corresponda a uma área acumulada de 0,3632. Fim! Então, vamos lá. Como eu disse, a gente tem que fazer o quê? Pegar esse tabelão inteiro, tá vendo? Procurar aqui, ó, 0,31, 0,40 já passou, tá vendo? Aí você vai procurar. Aí você achou 0,3632, tá aqui de todo tamanho para nós. Tá vendo? Então, aqui os passos mudam. É isso que a gente tem que ficar atento. A ordem, viu? As coisas vão mudar um pouquinho. Então, primeiro é isso. Então, o primeiro passo é localizar a área no corpo da tabela. O segundo passo tá aqui, ó. Achar aqui o número na linha, né? E o terceiro passo é achar na coluna. Então, quem tem a área acumulada 0,3632? É o Z menos 0, facinho demais, gente, né? E por último, agora nós vamos levar esse exercício para uma linha um pouco a mais, porque agora nós vamos terminar dada a probabilidade, né, que nós vamos calcular, achar lá na tabela. Dada essa probabilidade, como é que eu faço para achar o x? Vamos lá. Olha que bonitinho. As pontuações da prova para um agente da lei na Califórnia são normalmente distribuídas com média 50 e desvio padrão 1. Uma agência somente contratará candidatos com pontuação entre as 10% mais altas. Qual é a menor pontuação que um candidato pode obter para ainda ser elegível a ser contratado pela agência? Qual a nota de corte, né? Podemos dizer assim, para poder passar para essa... Então, vamos por partes. Primeira coisa, a gente tem que identificar aqui o que a gente sabe. Já falou para mim que a média é 50. Já falou para mim que o desvio padrão é 10, né? Então, para a gente poder entender como é que isso funciona, cá está a nossa média, né? Se a gente vai pensar na curva padrão, aqui é 0. Eu tenho que achar meu Z para que eu tenha essa área dando 10. Só que nós já conversamos sobre isso. A área dando 10% à direita, a gente vai trabalhar como ela complementar. A gente quer essa área bonitinha aqui, 10 aqui, né? Só que essa fórmula do jeito que é feita, esse pedacinho ele não me resolve. A gente precisa trabalhar com o complementar. Quem não lembra o que é complementar, volta na aula passada. Então, olha, a gente quer, na verdade, essa área toda, né? Então, se eu quero essa área toda em amarelo aqui, é só pensar. 10% é 0,1, né, gente? Então, a gente trabalha o quê? Com essa parte aqui, que é 1 menos 0,1, que é 0,9, ok? Ok, então eu tenho que procurar na minha tabela lá o 0,9. Vamos na tabela para a gente poder ver isso. Cheguei na nossa tabela. Olha só, observa que a parte negativa tá tudo 0,0 alguma coisa, tá vendo? Tá muito pequeno. Aqui, olha, tá 0,5, a gente tem que chegar em 0,9. Então, nós vamos para outra página que é dos valores positivos. Faz sentido, né? Já que é quase 1. Agora, vamos ver aqui, ó. 0,98 é muito, 0,89 é 80. Tá chegando. Então, a gente tem que ir assim, procurando aqui, ó. Aqui é 0,90, 15. Aqui é 0,8997. Entre esses dois valores, qual dos dois está mais próximo, pessoal? É isso que a gente precisa decidir. Pensa só, eu tenho que chegar em 0,90, certo? Se você tiver dificuldade de enxergar isso, te aconselho a pegar uma calculadora. E faz mesmo, ó. 0,9 menos 0,8997. Olha só, dá 0,0003. Agora nós vamos fazer com o outro. 0,90 menos 0 dá 0,0015, tá vendo? Esse aqui tá mais distante do que o outro. Quando vocês estiverem na dúvida, é só fazer essa subtração e o menor é o que você quer. Então, a gente quer esse cara aqui, ó, 0,8997. Quem que me dá ele aqui? Na linha, 1,2, na coluna, o 0,08. Então, é 1,28. Então, por causa disso, a gente chega com, né, pela tabela, sabemos que Z é igual a, quanto eu falei? 1,28. Assim ficou fácil, porque agora a gente vai voltar aqui na fórmula, x é igual a média mais desvio padrão pelo z, né? Então, a nossa média é 50, mais o z, que é 1,28, vezes nosso desvio padrão, que é 10. Multiplicando ali primeiro, porque primeiro é multiplicação, a gente tem 50 mais
12,8. Então, dá 62,8. Nem precisou de calculador, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Qual é a nota, a menor nota que uma pessoa tem que ter para ainda ser elegível para ser contratado pela agência? O candidato deverá ter uma nota maior ou igual a 60. O que a gente fez aqui na questão? A gente foi lá, descobriu o desvio padrão. Então, ó, eu peguei a média, o desvio padrão, aí a gente fez o gráfico, identificamos qual o valor que a gente tinha que ter, fomos lá na tabela, descobrimos que o mais próximo disso aqui era 1,28, que me dava esse valor de probabilidade. Voltamos, jogamos na fórmula, que é essa fórmula aqui, substituímos, só fizemos as contas e chegamos na resposta. Então, qual que é a moral da história? Não é uma matéria difícil. Olha que legal. É uma matéria até muito fácil. Porém, eu sei que vocês estão percebendo aí os detalhes, né? Se você não presta atenção nesse contexto, que eu quero as mais altas, você pegaria a área de 10% direto na tabela, você pegaria um valor errado, tá? Então, tem que ter interpretação de texto. Não saiam fazendo as coisas só por modelo, tem que ler, tem que questionar. Pode vir me perguntar, eu estou sempre disponível, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Um beijinho e tchau, tchau!